Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia que sai o famoso payroll, o relatório de empregos dos Estados Unidos, o dado mais importante do dia de forma global. Então a gente vai trazer os detalhes para vocês, mas a gente também vai trazer outros pontos para discutir no programa hoje. Vamos repercutir aí as falas do Henrique Meirelles, que começou a defender agora uma reforma administrativa no Brasil. Vamos também trazer os dados do IPEA, que projetaram aí um novo patamar para o PIB e para o IPCA aqui no Brasil. Então vamos falar desses dados. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André, que hoje está de casa. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos falar aí de um relatório do IPEA, né, que faz uma releitura sobre o cenário econômico aí de 2024, mostrando aí o peso que provavelmente vai ter os alimentos esse ano. A gente vai discutir isso passo a passo. Vamos falar do nosso querido Henrique Meirelles aí, que vai lançar um livro aí, mas já falou besteira aí, tá defendendo coisas indefensáveis. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar do payroll aí, que parece que a gente voltou ao dia da marmota aí. Agora, toda vez a gente fica, o payroll saiu, o Paulo falou. Então sempre tem essa preocupação para saber qual que vai ser o impacto de tudo isso na taxa de juros dos Estados Unidos, né? Mas a gente já pode ir para a agenda, né, Débora? Porque tem bastante coisa para a gente falar hoje. Então o que o nosso telespectador aí pode esperar desse dia de hoje? Bom, além do payroll, que é realmente o dado de destaque que vocês estão vendo aí às 9h30 da manhã, né? Então a gente junta relatório mensal de empregos, a taxa de desemprego e o salário médio por hora, que são os dados mais importantes aí do mercado de trabalho, os dados mais olhados, né? Dados que acabam ficando em foco. Então a gente vai trazer para vocês, mas além disso, o que a gente já teve? Às 3h15, na Lituânia, dirigente do Banco Central Europeu, a Claudia Buck, falou em Conferência Internacional de Mercados Financeiros e o vice-presidente do Banco Central Europeu, o Luiz Guindos, falou em evento de aniversário da Rádio Intereconomia. Então, aqui dado mais falas de dirigentes do Banco Central Europeu durante a manhã. O dado mais relevante, então a gente tem uma agenda bem esvaziada hoje. Vem em seguida, que é o payroll, né, que a gente chama de payroll, mas são todos esses relatórios. O presidente do Fed de Nova York, o John Williams, discursa em evento sobre o futuro da cidade nova-iorquina, né, cidade de Nova York. Então, a gente tem os dois pontos praticamente seguidos, né, 9h30 e 10 horas, eventos e indicadores que deveriam ficar mais no radar, porque na expectativa de buscar algum sinal de condução de política monetária, como o mercado sempre faz, o discurso do John Williams também ficou bastante no radar. Hoje saem postos de petróleo em operação nos Estados Unidos também, só que na parte da tarde, e esse dado tem bastante potencial de mexer com o preço do petróleo. O preço do petróleo está muito instável, a gente vai falar um pouquinho disso no giro, mas o petróleo segue em alta, em uma alta relevante hoje, depois de ter subido 5% ontem. Então, a gente vai passar por todos esses pontos, então qualquer dado que saia em relação a commodity vai ganhar peso, não tem jeito. Às 15 horas aqui no Brasil também sai a balança comercial de setembro, dado, pensando na nossa agenda doméstica, esse é o dado mais aguardado. E ainda temos feriado na China, então a China continental continua sem negociação e a gente continua sem a referência do minério de ferro. Então hoje é um dia bastante esvaziado, se a gente for pensar numa agenda global, e aqui no Brasil também, tirando a balança comercial, a gente não tem nenhum dado ali que deve ter uma atenção mais forte, então o destaque fica mesmo com o relatório mensal de empregos. O mundo parece que entrou já agora aí nesse modo sextou, né, Débora? Mas vamos para o nosso giro de notícias aí, para começar a mostrar o que está acontecendo no mundo, com aquela notícia que a gente sempre sugere, né? Que para vocês verem, para vocês analisarem aí sobre o que pode acontecer, o que está acontecendo. Esse conflito no Oriente Médio aí também bastante no radar, o payroll muito no radar, né? E na Ásia não é diferente, né? O payroll tá no radar, mas também tem aquele pacotaço chinês de investimentos aí que tá balançando bastante os mercados, né? E hoje a Ásia aí sextou num grande dia, né? Porque pelo visto aí todo mundo cresceu, né, Débora? Exatamente, todo mundo subiu lá na Ásia, praticamente em bloco. A exceção ficou com o TAIEX, que caiu, mas caiu bem pouquinho.
O restante das bolsas foram todas para o terreno positivo e adentraram o terreno positivo aí com força, porque elas subiram bastante hoje, ainda naquele ânimo com o pacotaço chinês. Então, muitas das bolsas, né, acabaram tendo esse impulso, refletindo ainda os estímulos divulgados na semana passada. Como a China continental está em feriado, feriado dourado, o feriado da República, né, como a gente chama, não tem esse sinal vindo da China, não tem novas divulgações por lá, não tem novos dados saindo por lá. Então as pessoas ainda estão refletindo esse otimismo da semana passada. E quem refletiu esse otimismo hoje, apesar de toda a tensão no Oriente Médio, dessas tensões geopolíticas começarem a tomar à frente e deixar até alguns dados econômicos mais de lado, porque quando a gente começa a ter novas variáveis geopolíticas entrando na conta ali, elas acabam às vezes até superando e deixando em segundo plano os dados econômicos, mas isso não aconteceu na Ásia. Apesar de toda a incerteza e de toda ali incerteza mesmo e volatilidade, eu diria, trazida pelos conflitos, a Ásia conseguiu deixar isso em segundo plano, pelo menos nesse momento, e subir na esteira da divulgação dos estímulos na China. Eu vou colocar aqui o Hang Seng para vocês na tela, porque o Hang Seng subiu mais de 2%, hoje subiu quase 3%. Para quem lembra, Hang Seng já tinha subido 6% essa semana em um único dia, quando voltou do feriado, porque Hong Kong também ficou um período fechado ali por conta do feriado, e agora sobe mais 2,82%, quase mais 3% em um único dia. Olha o salto que deu o Hang Seng nesses últimos dias. Ele vinha ali muito estável, muito perto, ali, orbitando os 16 mil pontos, e agora ele subiu, ali deu um pico, né, nesses últimos dias, chegando perto dos 22 mil pontos, na verdade até já ultrapassou os 22 mil pontos, aqui justamente nessa esteira e nesse impulso que veio da China. Né, vocês podem ver que ele passou o dia praticamente todo no positivo, ele teve uma barriguinha aqui, mas ficou ali muito no positivo. E a gente teve outras bolsas também lá na Ásia, né? Não sei se vai dar tempo de falar na abertura, mas então já vou contar para vocês, o Nikkei 225 continuou em alta hoje, a gente tinha tido uma inversão que hoje a gente não viu porque as bolsas subiram em bloco. Nikkei 225 continua em alta porque por lá o presidente do Banco Central, Kazuo Ueda, acabou falando também que não tem uma pretensão de mexer nos juros nesses últimos tempos, tão recentemente, e isso fez com que o iene se desvalorizasse de novo e o dólar se valorizasse. E o dólar está se valorizando frente a outros pares e frente aos emergentes por outros motivos também. Então isso deu também um impulso ali na bolsa japonesa, que hoje foi bastante para o terreno positivo. Então uma Ásia positiva, apesar de tudo que está acontecendo, mas eu vou contar tudo isso aí que está envolvendo o preço do petróleo daqui a pouquinho no Giro de Mercado, porque agora a gente vem para o Brasil para falar do Henrique Meirelles, que acabou aí defendendo numa entrevista que deu ao G1 a reforma administrativa, né, André? Ah, meu Deus, Henrique Meirelles. O economista aí, ele falou que está fazendo livro sob pressão, né? Calma sob pressão aí é o livro dele, né? Será que ele vai falar no livro dele que ele errou em 2004, lá quando ele começou a aumentar a taxa de juros para acabar com o ciclo de crescimento econômico, é porque ele pensou que a alta do petróleo era resultado de uma inflação de demanda? Ou será que em 2025 ele também fez a mesma coisa, lá também quando teve um ciclo de commodities que aumentava a inflação de alimentos no Brasil, ele pensou que era uma inflação de demanda, daí ele também aumentou a taxa de juros? Que ele subiu a taxa de juros, inclusive aí na crise de 2008, para evitar pressões inflacionárias no meio da crise, né? O único presidente do Banco Central no mundo que subiu a taxa de juros lá quase foi demitido por causa disso aí depois ele teve que reduzir na marra, meio contrariado, né? Então, com aquele velho receituário de vamos subir taxa de juros por qualquer coisa, né? Se tiver um espirro na economia, vamos subir, né, para evitar qualquer problema, né? Mas esse gênio aí da economia, ele falou aí sobre o que deve acontecer, né, que é a reforma administrativa como a próxima reforma a ser feita aí no Brasil. O primeiro ponto é que é o seguinte, quando se fala de reforma administrativa, todo mundo vai lá e fala bem, justamente porque fica na cabeça e as pessoas vendem essa questão de reforma administrativa como se fosse acabar com super salários de juízes, os auxílios paletós, fosse mexer no judiciário, como fosse
mexer nesse vespeiro mesmo, que aí realmente é o problema. Só que a gente sabe que não é aqui que vai acontecer as coisas. A gente sabe que vai acabar sendo focada somente no executivo, que é onde você tem liberdade, é onde você tem menos pressão política para mudanças. Aí o que vai acontecer? Você vai permitir demissão mais fácil do concursado, daí você vai simplesmente fazer que nem acontecia na velha república lá de 1930, lá antes de 1930, que quando entrava alguém saía todo mundo, então eu só vou colocar os meus compadres aqui para fazer isso, eu vou gerar instabilidade, eu vou mexer com o pessoal aqui que ganha pouco. Então é nesse pessoal que vai ser focado, é no funcionário público. Vai ser focado aí no professor, vai ser focado aí no médico do posto de saúde, vai ser focado no administrador público, que não ganha os grandes salários. A média salarial desse pessoal é baixa. Não é os grandes problemas. No máximo deve ser o quê? Uns 4, 5 mil reais lá do funcionário público. Essa é a média salarial dessa galera. E vai focar neles. Só que vende-se como se fosse focar nos juízes, nos grandes sugadores de recursos públicos de fato, mas não. Vai acontecer isso, simplesmente para sucatear mais um pouquinho, né, a administração pública, como se já não tivesse sucateado à vontade, né, mas vende-se como se fosse uma coisa maravilhosa, sendo que está precisando de funcionário público no Brasil, sendo que você não tem, por exemplo, funcionário público suficiente no IBAMA, você teve que fazer um concurso gigantesco agora para conseguir recompor um pouco de funcionário público, mas vende-se nessas ideias aí, bem requentadas, como se fosse moderna, né, a gente tá nessa semana da MUDES, inclusive a gente viu aí que as nossas ideias modernas são somente alguns enlatados requentados dos anos 80, né? E a banda toca assim, né, Débora? Então, mais uma vez é no lombo do funcionário público que vem a cartada, né? Exatamente. E, assim, tem todo um imaginário, né? Quando a gente pensa no funcionário público, vem normalmente a cabeça das pessoas justamente esses altos salários com muitos benefícios, que realmente não é quem está na mira da reforma administrativa. Ninguém vai mexer com esses altos salários, com todos os benefícios que existem ali. Quem está realmente na mira, quando se fala em reforma administrativa, é ali o funcionário público do dia a dia mesmo, quem está, como o André falou, no posto de saúde, o professor, as pessoas da administração pública, os servidores públicos ali dos órgãos que atendem as pessoas, né? Normalmente são essas pessoas que vão ficar ali na mira. E elas já estão sofrendo ali sucateamentos, não é de hoje, e você ainda quer tirar mais coisas dessas pessoas e manter os benefícios ali das outras, só que normalmente também nesse imaginário de todos têm uma vida muito boa, todos têm muitos benefícios, as pessoas defendem em massa essa reforma administrativa. Se a gente sair aí na rua, eu não duvido, se a gente sair na rua perguntando, as pessoas vão defender uma reforma administrativa dessa forma. Só que elas não entendem que é realmente no lombo do trabalhador, que normalmente não ganha muito, não vai ter uma expressividade ali nas contas públicas, não é isso que vai ter expressividade, mas é onde vai bater, onde a corda vai arrebentar, vai ser para o lado mais fraco, né? E tem toda a população defende, de forma geral, a reforma administrativa, porque não pensa, eu acho que nessas pessoas que estão atendendo ali no dia a dia, que estão realmente ali no dia a dia atendendo no posto, dando aula para o filho, né? Ou quando você tem um problema, você vai ter que ir num órgão, é a pessoa que vai te atender. Né? Então, as pessoas não têm essa ligação quando pensam no funcionário público. Elas vão pensar realmente no alto escalão do funcionário público e vão defender realmente uma reforma administrativa. Só que a gente tem que realmente dividir as coisas e saber, inclusive, criticar, né, quando a gente vê esse tipo de defesa em alguma notícia. Então, até quando essa manchete ela estava no G1 ali na primeira página como destaque. E eu tenho certeza que se tiverem comentários abertos e a gente for lá ver, vai ter muita gente apoiando, sim, reforma administrativa no Brasil, deixando de lado todos esses pontos que a gente falou. Eu acho uma tristeza mesmo esse tipo de defesa, enfim, porque acho que tem muita coisa para melhorar no funcionalismo público e realmente não é no lombo dessas pessoas que tem que estourar aí uma reforma administrativa, mas no final das contas é lá que vai estourar mesmo. É triste. Vamos pro dia da marmota, Débora, porque teve o relatório aí, o payroll, né, e veio acima do esperado
e já preocupa, né, porque pode ser que tenha cortes de juros menores, né, então voltamos de novo, qual será a taxa de juros que os Estados Unidos vai ter depois da reunião do FONC? Então voltamos ao dia da marmota, o fio não observou a sua sombra, Débora? Não observou a sombra, estamos presos no feitiço do tempo. Ainda achei que a gente tinha saído, achei que a gente ia conseguir mudar o disco um pouquinho aqui, mas não vamos conseguir por enquanto, porque o payroll ele surpreendeu, ele veio com uma criação de vagas bem acima do esperado. A expectativa era uma criação de 147 novas mil vagas, mil novas vagas, gente, eu troquei tudo aqui, já estou sextando. 147 mil novas vagas, e a criação foi de 254 mil vagas. Então ficou bem acima do esperado, mas o payroll ele é uma composição de vários relatórios. E a criação de vagas é só uma das métricas apontadas ali pelo relatório de emprego dos Estados Unidos. Então vamos ver como é que ficou essa composição de novas vagas, né? Porque até a gente teve uma revisão do mês passado, foram criadas mais vagas ali no mês passado, e como vocês podem ver, a gente vinha numa trajetória de queda nessa criação de vagas, teve inclusive aquele momento que gerou muita preocupação, que a criação de vagas ficou muito, muito abaixo do esperado, e depois ela passa a surpreender novamente. Só que o que a gente tem que olhar no payroll? É um conjunto, né? Então a gente tem que olhar o ganho médio por hora trabalhada, que seria ali, né, o ganho salarial dos trabalhadores nos Estados Unidos por hora, um relatório de empregos não agrícola, que é o que a gente acabou de ver, e a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Normalmente, quando é analisado o payroll, são analisados esses 3 pontos juntos. Então, a gente teve uma desaceleração no ganho médio por hora trabalhada em relação ao mês passado, só que o ganho médio ficou acima da projeção. E a criação das vagas que vocês estão vendo aí na segunda linha sai de 159 mil para 254 mil novas vagas. Meu Deus, tá difícil, hein? E a projeção era de 147, então não só superou, como acelerou em relação ao mês passado, e o desemprego caiu. Então, qual que é a grande questão aqui? O mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está se mostrando aquecido, apesar daquele mês que teve um momento ruim de payroll, né, que foi exatamente 2 meses aí para trás, se a gente olhar. E aí, o mercado já está falando em cortes menores na taxa de juros. Então, hoje, o monitoramento do CME Group, aquele que mostra as expectativas para as taxas de juros nos Estados Unidos, já mudou de figura. A expectativa era por um corte total em 2024 de 0,75 ponto percentual, pelo menos aí nas próximas reuniões. Então, se esperava que em 2024 a gente fosse ter um corte total de 0,75 ponto percentual por lá. Essa era a expectativa majoritária. E isso inverteu hoje. Então, hoje a gente já está esperando um corte de 0,5 ponto percentual. E o que aconteceu com essa inversão depois da divulgação do payroll? A gente teve ali uma alta no rendimento das treasuries e o dólar passou a acelerar frente a várias moedas, inclusive a nossa aqui. Mas isso eu vou comentar daqui a pouquinho. O que a gente tem que pensar o payroll, né, mostra ali, é um dado muito acompanhado pelo Banco Central dos Estados Unidos, e essa aceleração começa a trazer essa preocupação, porque, assim como aqui, né, o mercado de trabalho aquecido traz essa ideia que vai trazer pressão inflacionária e que isso precisa ser combatido a qualquer custo. Então, talvez essa política monetária ou os cortes de juros por lá desacelerem um pouco. E isso que está em foco, e por isso que a gente volta para o dia da marmota, porque a gente está discutindo de novo a magnitude do corte de juros nos Estados Unidos, André. Mais uma vez, né? Mas vamos voltar para o Brasil, porque o IPEA, semana passada, lançou um relatório bem interessante aí, né, sobre inflação e IPCA, né? A gente acabou não comentando nessa semana, né, porque a gente está pagando dívida até hoje, né? Hoje acho que é o primeiro dia que não pagou dívida, né, Débora, dessa semana, né? Então, vamos lá falar sobre esse relatório, que ele é mais um daqueles relatórios aí que mostram a conjuntura econômica brasileira. A gente tem aqui alguns gráficos para mostrar para vocês aqui, se eu não me engano, o primeiro vai ser justamente do crescimento econômico, né, da revisão do crescimento econômico para esse ano, e você tem aí uma alta de previsão aí de 3,3%, a maior inclusive do que o Ministério da Fazenda e o Banco Central.
A agropecuária deve cair 0,7%, é uma queda bem menor do que é esperada, por exemplo, pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda, que está em torno de 1,4% nas duas visões, e você vê como a indústria e os serviços estão puxando aí pela ótica da produção o PIB para cima, então crescimentos muito consideráveis tanto da indústria e dos serviços esse ano. Outra fonte de crescimento bem considerável é o consumo das famílias. Você tem então um impacto que a demanda estava muito reprimida para as famílias, então elas estavam querendo, e agora que elas conseguiram um aumento de renda pelo segundo ano consecutivo em nível real, e também melhorando a questão do desemprego, então mais segurança no seu emprego, você também tem aumento da renda média, as famílias vão começar a gastar, tanto que o comércio está bombando e você tem compra de bens de alto valor, inclusive como veículos, eletrodomésticos, eletrônicos, informática. Então é muito importante isso aí. Então o consumo das famílias, né, parece que eu pensei que ia ser difícil acontecer de novo, né, mas parece que a gente voltou a um pouco aquela fase de crescimento liderado pelo consumo, que foi tão característico, principalmente aí do segundo governo Lula. O governo também deve aumentar seus gastos em 2,8%, lembrando que você teve gastos bem grandes para serem feitos no Rio Grande do Sul, por exemplo, então isso aí também reflete um pouco de gastos extraordinários que foram feitos com o Rio Grande do Sul. O investimento vai aumentar bastante, ou seja, daí a gente está comprando já crescimento para os próximos anos. 6,2% aí que deve reverter em aumento da indústria, aumento do consumo das famílias, então bem importante. As exportações devem aumentar, mas esse dado das importações chama muita atenção, porque a gente está importando muito bens e serviços, muita maquinaria aí, para aumentar também o nível de investimento. Então, essa aí é a projeção do PIB. Eu não sei se a gente tem o da inflação, mas eu falo também da inflação, se estiver colocado na tela. Tem também, né? A gente vê aí que você tem que a alimentação, a inflação está sendo prevista para 4,4%, né? Você tem que, principalmente, os alimentos que devem pressionar mais a inflação esse ano, 5,6%. Vai contribuir em 0,9% do PIB a alimentação. Então você vê que a inflação esse ano foi muito puxada por essa alta de alimentos, questões climáticas que ferraram bastante a alimentação, principalmente no primeiro semestre desse ano. Está tendo uma reversão no segundo semestre, mas o estrago já está feito. Então você tem uma alta bem considerável da inflação dos alimentos acima da inflação. A gente tem que os industrializados devem ter uma alta bem mais leve, de 2,4%. Os serviços, que é justamente aquele ponto aí que o IPCA consegue, que a Selic consegue combater mais fácil, 5%. Mas esse 5% aí, gente, é o que eu falo, inflação boa. A inflação que é resultado do... o Diego falou uma frase, Diego é nosso estagiário, então o Diego será citado nesse programa hoje. Ele falou aí que eu não lembrava dessa frase, né? Que existe uma certa parcela da inflação que é o preço a se pagar pelo desenvolvimento econômico. E essa inflação de serviços é isso. Vai ter um impacto de 1,7% na inflação, vai ter uma inflação de 5% aí de serviços vão ficar mais caros, mas isso é renda na mão do trabalhador, isso é emprego, isso aí é crescimento econômico. Então, esse 5% do aumento de serviços é bom, mas é nisso que você tem. Você, em vez de controlar a inflação de alimentos, que não consegue, vai lá, a taxa Selic vai lá e corta essa inflação de alimentos. Os administrados, que também é reajuste de gás, de gasolina, de tarifa elétrica, também vai ter uma alta um pouco mais expressiva, de 4,7%, muito fruto também de problemas climáticos. A gente está tendo alta de preços de energia elétrica, tarifa de água por causa de questões climáticas, o Oriente Médio vai aumentar provavelmente um pouco o preço da gasolina, então é isso que está acontecendo. Então, esse aí mais ou menos aí o resumo que a gente tem do IPCA nesse ano aí. Então a gente está vendo aí quais são as fontes de previsão aí do IPCA, segundo o IPEA, Débora. Aqui a gente vê, né, na verdade, esse gráfico explica muito bem o que a gente fala sempre para vocês, né, essa pressão vinda dos alimentos por questões climáticas, por tudo que a gente está enfrentando, e a inflação de serviços, que inclusive está abaixo, ainda que esteja acima da média aí da inflação, que está abaixo da inflação dos alimentos, se a gente considerar só os alimentos em domicílio aí, vai ser onde vai ser o estrangulamento da atividade nos setores urbanos que vai baixar essa inflação na marra. Então aqui a gente consegue ver bem essa figura. André, eu vou me despedir de você.
antes de dar os recadinhos, aí eu vou me despedir assim, né? Porque a gente vai ficar sem se ver um tempo, então eu já vou contar aí pro pessoal que tá em casa, mas vou dar tchau aí, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para você, André. Para quem não sabe, a Débora entra de férias nessa segunda-feira, mas fiquem tranquilos, gente. Vai ter novidade na segunda-feira. Eu não apresentarei esse programa sozinho. E não será o William De Luca que vai apresentar comigo. Fiquem tranquilos. Vai ter uma novidade aí. Espero que todo mundo goste dessa novidade na segunda-feira. Então, Débora, boas férias aí, boa viagem. A gente se encontra daqui a uns 15 dias. Obrigada. Não vai dar nem tempo de sentir saudade de mim, porque eu volto aí no dia 22 de outubro. Vai ser um período rapidinho, eu vou ficar 10 dias longe de vocês, porque a gente não vai contar o fim de semana, né? Esses dias a gente já não se vê. Então eu vou ficar de férias, mas vocês vão ter companhia. E não vai ser a nossa Ana Furtado aí do ICL que vai cobrir as minhas férias. Nós vamos ter uma pessoa nova aqui no ICL Mercado e Investimentos e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se sentir saudade, dá uma olhada lá na rede social, eu comendo, porque eu só vou fazer isso mesmo nas minhas férias. Então não vai dar tempo de sentir saudade. Volto rapidinho, logo, logo. Mas eu vou dar um recadinho para vocês antes de me despedir, porque a gente vai ter uma super aula aí, o Guia da Liberdade Financeira com o Edu, uma aula inédita e gratuita, que eu acho que é o mais importante para a gente difundir esse conhecimento, ainda mais quando a gente está falando aí de investimentos, melhores estratégias, porque a gente fala aqui no mercado de investimentos um monte de coisa para vocês, né? Então a gente passa, o dólar está subindo, a bolsa está caindo, mas como é que isso influencia no nosso bolso? Essa aula é para a gente entender ponto a ponto aí, mas a taxa Selic subiu, onde isso me prejudica, onde isso me beneficia? O dólar foi para tal direção, onde isso pega para mim, como eu me defendo de tudo isso? Então, Guia da Liberdade Financeira aí, vocês vão aprender tudo isso tintim por tintim. Eu me despeço por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Como eu falei, não vai dar nem tempo de sentir saudade. Um beijão para vocês, um bom fim de semana e eu volto no finzinho de outubro. Agora vocês ficam com o Rolê ICL com o William De Luca e o Guga Noblat e excelente companhia. Um beijo, gente, e até mais. Como é que você vai alcançar a sua liberdade financeira? Não vai ser conquistando milhões, porque isso ninguém vai conquistar. Infelizmente essa é a verdade, apesar da internet estar cheia de golpes querendo te falar o contrário. Mas você atinge a liberdade financeira sabendo planejar a sua aposentadoria. Você atinge a sua liberdade financeira conseguindo estar amanhã sempre melhor do que você estava hoje e construindo um patrimônio. Você atinge a sua liberdade financeira saindo de uma situação de endividado para uma situação de não endividado. E tudo isso dá para fazer se tiver conhecimento. E se tiver um plano de ação, um passo a passo, um guia. Eu preparei uma aula chamada o Guia da Liberdade Financeira. Uma aula que todo brasileiro e brasileira deveria ter. Você deveria assistir com a família inteira junto. Essa aula incrível vai acontecer domingo, 13 de outubro, às 8 horas da noite. E para participar é muito simples e é de graça.